tá, galera? Então, deixa eu sair aqui da tela para a gente continuar. Paramos na igualdade, né? Então, fizemos esse exercício aqui, deixa eu tirar o rostinho de vocês. Fizemos esse, determinamos x, y e z, né? Lembra que são os elementos correspondentes, bem tranquilinha a igualdade. E aqui, mesma coisa, né? Deixa eu só admitir uma galera aqui. Beleza. Ótimo. Vou fazer a anotação aqui de novo, tirando aqui. Aqui mesmo, mesma situação, né? X menos y. Opa. X menos y vai ser igual aí ao seu correspondente, que é o 5, certo? E o 2x mais y, né? Vai ser igual ao seu correspondente, que é igual ao 7, né? Nessa situação, galera, nós temos aqui um sistema. Daí, para fazer a resolução, eu preciso escolher um método para solucionar esse sistema. Como eu já tenho aqui dois elementos, dois números, né, simétricos, o y, né, menos y e y, então eu vou optar por fazer pelo método da adição, tá? Mas fique à vontade, você pode aí utilizar o método que você achar melhor, tá? Aqui a gente, ó, de cara já vai cortar, né, esses dois elementos, né? E nós vamos fazer a soma dos demais. Só um instantinho aqui. Nós vamos fazer a soma dos demais, né? E aí você tem aqui embaixo como resolução nós temos, faz a soma, 3x igual a 12, né? O x aí é igual a quanto? 4. 12 dividido por 3 dá 4. E é claro que, para determinar o y, você escolhe a equação que você quiser, né? É a escolha pessoal. Claro que a gente faz a escolha normalmente por aquela equação que a gente julga mais fácil, né? Neste caso, eu vou escolher a primeira equação, tá? X menos y igual a 5. O x é 4, então fica 4, vou passar o 5 para o outro lado e inverter o sinal, né? Para o lado de cá. O y aí vai ficar menos 1, concorda? Y é igual a menos 1, tá certo? Então, ó, eu escolhi essa, mas você pode fazer a escolha dessa, substitui o x que nós encontramos. Se você, porventura, escolheu essa, 2 vezes 4, 8, passou para o outro lado e inverteu o sinal, y é 7 com menos 8, y é igual a menos 1, tá? O resultado tem que ser igual. Eu escolhi a de cima só porque eu julguei mais fácil, tá? Então, fizemos aí a igualdade em 3 matrizes, resolvemos. Tem alguns tipos, deixa eu apagar, gente, porque senão... Professora. Oi, meu amor, pode falar. Vai falando enquanto Explica eu vou a conta refaz a conta do y, por favor, que eu não entendi muito. Olha só, eu escolhi essa equação aqui, tá vendo? Tô com um lápis em cima dela, para fazer a substituição do valor do x que nós encontramos, tá? Primeiro percebeu aqui que eles são simétricos, né? Menos y mais y, isso possibilitou que a gente cortasse, né, esses números aqui, y, né? Então, eu cortei o y menos y com y, ficamos com o x mais 2x, que resultou em 3x, 5 mais 7 resultou em 12. Então, nós encontramos aí, resolvendo essa equação, x igual a 4. Deixa eu admitir aqui a galera enquanto a gente está falando. Então, nós encontramos aí o x4, tá? Quando você encontrou o valor de x igual a 4, você escolhe qualquer uma dessas duas equações aqui, ó. Essa ou essa, substitui o valor de 4 que você encontrou para x e determina o valor de y. Eu escolhi essa equação aqui, mas você pode escolher essa. A escolha é pessoal, tá? Então, ó, eu escolhi a primeira. Vou colocar no lugar do x o 4. Então, vou escrever 4 menos y igual a 5, tá? Coloca o y, ou você passa o número para o lado de lá, inverte sinal, ou y, tanto faz, você que escolhe, tá? E aí você vai encontrar o y igual a menos 1. Se você quiser escolher a segunda equação, por exemplo, 2 vezes 4 dá 8, né? Vai passar para o outro lado e inverter o sinal, o y vai ficar igual a 7 menos 8. Então, y será igual a menos 1, tá? É só fazer a substituição, basicamente. Entendi, obrigado. É isso, e determinar aí o valor de x e y, tá certo? Só tem que escolher aí o método que você vai fazer o sistema. Nesse caso aqui, a igualdade entre as matrizes gerou um sistema para que você conseguisse chegar à solução final, conclusão, que são os valores de x e y.
Isso é bem comum de acontecer, tá? Só que o método que você vai utilizar para a resolução do sistema, aí você pode fazer a escolha pessoal também. Aqui, como eu disse, eu utilizei o método da adição, mas tem outros métodos, o método da substituição, o método da intuição, se é que a gente pode chamar de método. Enfim, tem outras formas de resolver um sistema e aí você escolhe a que você se sente mais confortável, certo? Então, deixa eu apagar aqui, porque se eu não apagar, acaba que atrapalha o próximo slide. Deixa eu admitir o Davi aqui. Estou apagando aqui, gente, a solução, tá? Para quem está chegando agora, desse outro exercício, para a gente poder avançar. Então, deixa eu tirar aqui. Belezinha. Foi. Temos tipos de matrizes, né? Como matriz linha, matriz coluna. Vou falar um pouquinho da matriz nula, né? O próprio nome, tá aí o bom relacionamento com o português. Já diz, já manda o recado que é a matriz, tá? É uma matriz que tem todos os elementos iguais a zero. Então, aqui, ó, a matriz, todos os elementos são iguais a zero. Então, ela é chamada de matriz nula. Tem também a matriz é classificada como matriz quadrada, onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Aqui, como exemplo, para vocês entenderem. Eu tenho uma matriz A do tipo 2 por 2, né? Eu tenho 2 linhas, 2 colunas. Aqui eu tenho uma matriz do tipo B, 3 por 3, 3 linhas, ó, 1, 2, 3, 3 colunas. Então, quando a matriz tem o mesmo número de linhas e colunas, nós chamamos essa matriz de matriz quadrada, tá? Nós temos dentro da matriz as diagonais, né? A diagonal, que a gente chama de diagonal principal, tá aqui, ó. E a diagonal secundária, tá? Toda matriz quadrada de ordem n tem duas diagonais. Então, toda matriz quadrada, né, tem diagonais. Os elementos A e J com I igual a J formam a diagonal principal. Então, o que ele está querendo dizer aqui para a gente? Quando a linha for igual à coluna, esses elementos formam a minha diagonal principal, tá? E quando os elementos linha mais coluna for igual a n mais 1, formam a diagonal secundária. Gente, isso é bem fácil de você perceber numa matriz quadrada, tá? Desse lado aqui, sempre a diagonal principal, a outra a diagonal secundária. É claro que quando nós estamos trabalhando com determinante, tá? É importante você saber a diagonal principal aqui, né? E a diagonal secundária, mas a gente vai aprender detalhadamente no cálculo de determinante, fica mais fácil de vocês entenderem. Por hora, só preste atenção lá, é diagonal principal e diagonal secundária. Pode falar. Essa aí, né, aquela que repetia as últimas duas colunas e fazer? Sim, mas isso que você está falando, esse método que você está falando, é para a gente calcular o determinante, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Aqui eu só queria que vocês identificassem as diagonais, a principal e a secundária. Mas é exatamente esse processo. Para a resolução, né, da matriz, nesse caso aqui, 3 por 3, por exemplo, normalmente a gente copia as duas primeiras colunas, depois da última, né? Copiamos aqui e fazemos a multiplicação da diagonal principal, subtraímos da multiplicação da diagonal secundária e chegamos ao cálculo do determinante. Mas não é o caso agora, não, tá? Aqui é só para identificação. A outra matriz é a matriz que a gente chama de matriz identidade, tá? A matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal, todos, tá? São iguais a 1. E os demais são iguais a 0. Então, toma cuidado. Porque a diagonal principal, para ser identidade, todos têm que ser iguais a 1. Todos os elementos, tá? E os outros elementos iguais a 0. Se eu tiver qualquer outro elemento aqui, diferente da diagonal principal, pode acontecer. Eu ter aqui essa diagonal principal todas com elementos iguais a 1 e os demais elementos, aqui, por exemplo, eu vou colocar um 2, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque é identidade se a diagonal principal for igual a 1 e todos os outros forem iguais a 0, tá? Então, toma cuidado com isso, porque às vezes tem pegadinha, o cara bota um elemento qualquer aqui, 3, outra aqui,
E o cara não percebe, ele só verifica a diagonal principal, fala, pô, essa matriz é identidade, mas na verdade não é, tá? Então tem que tomar cuidado com essa situação. Matriz que a gente chama de matriz diagonal é uma matriz quadrada, onde, aqui ó, em que uma matriz é denominada matriz diagonal se é quadrada e todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Então, os que não estão na diagonal principal, aqui está a diagonal principal, são nulos, tá? Então, a gente chama de matriz diagonal. Aqui, a matriz diagonal, além da diagonal principal ser igual a zero, todos os demais também são. Então, é um caso de matriz diagonal. Aqui, ó, a diagonal principal, com elementos qualquer, tá? E todos os outros iguais a zero, tá? Então, matriz diagonal é o nome dessa matriz. Vamos falar um pouquinho da matriz transposta, tá? A matriz transposta, eu tenho aqui, ó, dado uma matriz qualquer, do tipo M por N, a transposta, que a gente representa aqui, ó, por AT, tá no finalzinho, tá? Do slide. Qual é o procedimento para você fazer a matriz transposta? A linha de uma matriz qualquer vai virar a coluna da transposta, sempre nessa ordem. A linha vira coluna, a linha vira coluna. Então, pode gravar dessa forma, matriz transposta, indicada por A, o T sobrescrito lá em cima, tá? Que é linha de uma matriz vira coluna na outra. Olha a situação aqui, ó, como exemplo. Aqui eu tenho uma matriz A qualquer, tá? Eu tenho essa linha 2, 3, tá vendo? Virou coluna 2, 3. Essa linha 5, 1 virou coluna 5, 1. Essa linha 0, 2 virou coluna 0, 2. Eu tenho essa linha aqui com esses elementos todos, 1, meio, menos 2, 1 quarto, vai virar coluna na matriz transposta. Todos esses elementos dessa linha vão virar coluna na matriz transposta, tá? Então, a transposta de uma matriz é a linha da matriz original virou coluna na matriz transposta, tá? Grava dessa forma que fica fácil de você entender, beleza? Qualquer tipo de matriz, tá, galera? A linha transforma em coluna. Não pode confundir, aqui, ó, a gente também tem a matriz simétrica, tá? Uma matriz A é simétrica se é quadrada e coincide com a sua transposta. O que ele está querendo dizer aqui? Se a minha matriz A for igual à transposta, quando eu fizer a transposta de uma matriz qualquer, se os elementos forem os mesmos, forem iguais, nós chamamos essa matriz de matriz simétrica. Observem aqui, olha, a matriz A, 4 e 2, 2 e menos 1. Se fizermos a transposta dessa matriz, essa linha vai virar coluna, essa linha vai virar coluna. Reparou que a matriz A é igualzinho à transposta? É a mesma matriz, ó, mesmos elementos correspondentes, né? Tudo igualzinho. Então, a gente chama de matriz simétrica, tá? Então, quando você fizer a matriz transposta de uma matriz qualquer e reparar que os elementos correspondentes são os mesmos, né? Então, a gente chama de matriz aí simétrica, tá? São muitos nomes de matrizes. Na prática, galera, em questões, principalmente do Enem, eles não costumam citar esse tipo de matriz, tá? É matriz nula, matriz simétrica. Dificilmente eles associam a matriz a uma tabelação, a um gráfico. Normalmente, no Enem, é neste formato. Porém, como está dentro do estudo de matrizes, é bom a gente saber porque é imprevisível. Vai que ele cite a matriz simétrica, a matriz transposta, e aí você já sabe, já tem noção do que é, já sabe o que é. E em outros concursos também, né? Aí caem com mais frequência do que no Enem, tá? Olha lá, para a gente resolver aí a matriz transposta da matriz A. Então, como é que vai ficar isso? Ó, essa linha vai virar uma coluna. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês. A linha vai virar coluna, vai ficar... Eu só não vou escrever o A transposta, porque aqui nesse cursor eu não consigo fazer o sobrescrito, tá, galera? Então, ó, mas vou fazer aqui 3, 5, vai virar a linha,
vai virar a coluna 3, 5, né? 3, vou baixar aqui, 5, tá? Aqui, ó, a linha 6, 8 vai virar a coluna 6, 8. A linha 11 e 13 vai virar a coluna 11, com o espaçado aqui, mas dá para vocês entenderem, 13, tá certo? Fecha aí a sua matriz, de uma forma que fique razoável. Só não esquece de indicar aí por AT, tá, galera? Porque aqui eu não consigo fazer a transposta, tá certo? Então, AT, né, é igual a linha 3,5 virou a coluna 3,5, linha 6,8 virou a coluna 6,8, linha 11,13 virou a coluna 11,13. Lembrando que na transposta, tudo que é linha vira coluna da outra matriz. É bem fácil, tá? Bem tranquilo da gente determinar. Então, vamos seguindo aqui. Como é que a gente faz agora as operações, entrando aí já no campo das operações entre matrizes, tá? Na adição das matrizes. Gente, português, matemática ali aliados, como sempre. Então, nós vamos adicionar os elementos. Claro que para isso, novamente, a matriz, elas devem ser do mesmo tipo, tá? Para que a gente consiga fazer essa correspondência, né? Porque senão dá problema, não dá certo, não fica certo, tá? Então, primeiro, elas devem ser do mesmo tipo, né? Se eu tenho uma matriz 3x3, eu só posso somar com uma 3x3, 2x3, 2x3 e assim vai, tá? Como que a gente faz a soma? É só fazer a correspondência. Soma comum, né? Aqui neste caso, as matrizes A e B. Fazendo a soma desses elementos para transformar em uma matriz C, seja ela aqui o nome dado, né? Matriz C, é só a gente fazer 2 mais 0, resulta em 2. 3 mais 1, resulta em 4. Cuidado só com a questão do sinal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, no bate-papo. Ok, respondendo aqui o amiguinho, que tá sem o áudio, só um instantinho, sem o microfone. Tá, galera? Então, soma normal. 3 com 1, 4. 1 mais 2, 3. Cuidado com a questão do sinal. 0 com menos 1 dá menos 1. 1 com 3, 4. 4 mais 5 dá 9. Era o resultado final aqui, tá? Representado aí a soma entre essas matrizes. O resultado, né, por uma outra matriz que foi chamada aqui nesse caso de C. Mas necessariamente você não precisa dar um nome a essa matriz, tá? Passando aqui só um instantinho. Matriz oposta. Ó, dado uma matriz A do tipo M por N, nós chamamos de matriz oposta de A, a matriz que nós indicamos por menos A, tá? A matriz que somada com a A resulta numa matriz nula. Ou seja, quando eu faço o somatório de A com menos A, isso vai resultar numa matriz onde todos os elementos são iguais a zero, matriz nula, tá? Olha aqui, matriz oposta. É claro, né, gente? Isso a gente acaba constatando fazendo a operação, a soma, por exemplo, né? 1 com menos 1 resulta em 0, e assim sucessivamente. Menos 2 com 2, 0 também, e assim vai. Menos 3 com 3, 0, 5 com menos 5, 0, tá? Então, o resultado dessa aqui, menos a matriz A, nós chamamos de matriz oposta, resultou numa matriz nula, 0, 0. É só fazer a operação, tá? As propriedades da adição de matrizes. Elas têm algumas propriedades, como a propriedade da soma, né? A gente não tem a propriedade comutativa, que é representado como matrizes. Ó, se fizermos a soma de A mais B, é a mesma coisa que a soma de B mais A, né? Então, aqui a ordem, por exemplo, se estivéssemos lidando com números, né? 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Com matriz, funciona da mesma forma, tá? Então, nós podemos aplicar essa propriedade comutativa. Zero problema. Tem também a propriedade associativa. Mesma propriedade lá aplicada aos números, tá? Se nós fizermos a soma de A mais B mais C, é o mesmo que somarmos A mais B mais C. Nós estamos associando aqui, né, essa soma. Também temos a existência do elemento neutro, né, que é igual
uma matriz nula, que a gente chama, que é a matriz com todos os elementos iguais a zero, e o somatório da matriz A com essa matriz nula vai resultar na própria matriz A, isso é bem óbvio, né? Temos a existência do elemento oposto, e a gente constata isso fazendo também, A com menos A, a gente já viu no slide anterior, tá? E tem também a propriedade de cancelamento, ou seja, A mais C é igual a B mais C, isso implica que A é igual a B, isso é óbvio, tá? Por que eu vou dizer que isso é óbvio? Se nós fizermos a resolução dessa equação aqui, né, é claro que esse C ele passa para o outro lado, inverte o sinal, e a gente vai cancelar, por isso cancelamento, o mais C com o menos C. Então, essa equação aqui, mesmo que matricial, ela vai resultar em A igual a B, tá? Matriz A igual a matriz B, tá certo? Então, as propriedades, elas são iguais às propriedades da adição. Se tiver dúvida, você pode colocar aí número qualquer, né? Só tem que tomar cuidado, porque lá na multiplicação, as propriedades não são as mesmas, tá? Do que a multiplicação de números, por exemplo. Mas na questão da adição, é bem tranquilo. Subtração em três matrizes. Falamos da soma. A subtração, a diferença, né, entre duas matrizes A e B do mesmo tipo, é a soma da matriz A com a oposta B. Na prática, está representado aqui A menos B, que é subtração entre as matrizes, tá? Então, basicamente, galera, faz aí, ó, cuidado com a questão do sinal somente, né? 2 com 0 menos, né? E nós estamos fazendo a subtração, isso resulta em 2. Pode fazer direto, a gente já tem essa maldade, né? 3. Cuidado que é menos B, né? Então, é menos o menos 2. Então, isso resulta em 5, tá certo? Aqui, ó, tá bem indicado aqui, ó, menos com menos 2. Esse menos com esse menos aqui da frente fica positivo, né? Então, ó, 5 com menos 1 resulta em 4 e assim sucessivamente. Menos 4, né? Com menos 3, esse menos daqui de fora com menos da matriz, vai ficar um número positivo também, né? Então, menos 4 com 3 positivo resulta em menos 1, tá? Só tem que tomar cuidado na subtração, porque por conta da questão dos sinais. Mas aluno de pré já não tem mais essa dificuldade com os sinais, né? Todo mundo já tem pleno domínio dessas operações de sinais aqui, né? Deu positivo, e depois cuidado com o número negativo, se tiver, ou número positivo. Então, a gente já tem que ter isso bem trabalhado, tá? Vamos a um exercíciozinho básico também. Tem as matrizes A e B. Está pedindo para a gente obter uma outra matriz, que nesse caso chamou de matriz X. As matrizes são do mesmo tipo, então vai permitir que a gente faça essas operações de soma ou subtração, tá? Só que, para a gente determinar esse X, eu vou lidar primeiro como se esse A mais X igual a B fosse uma equação qualquer, tá? Sendo que, né, a gente tem que lembrar que essa equação é uma equação matricial. Então, no A eu tenho aqui a matriz 2, 1, 0, 3, com esses elementos, mais o X igual a matriz B, menos 1, 2, 5 e 0, tá? Para a gente calcular o X aí, você vai escrever assim. Deixa eu anotar aqui para você. Ui! Deixa eu desfazer. Desculpa. Vai ficar dessa forma, tá? Vou tratar o X, vou dizer que ele é igual à matriz B, que já está lá do outro lado, B maiúsculo, né? Vou passar a matriz A para o outro lado, sendo que, como na equação, a gente tem que fazer a inversão do sinal, tá? Então, eu tenho a matriz, esse X aqui tem que ser maiúsculo, tá, galera? X igual a B menos A. Como é que vai ficar essa operação da matriz B menos a matriz A? Deixa eu fazer aqui de novo o desenho da matriz. E aí tem que mudar para o texto, é bem complicado aqui, mexer com o mouse. Ó, matriz B menos 1 com menos 2. Quanto é que dá isso? Menos 1 com menos 2? Menos 3, né? E agora, ó, matriz B, 2 com menos 1, tá, galera? Ou, perdão, 2 com menos 1. 2 com menos 1 dá 1, né? Embaixo, eu tenho 5 com menos 0, dá o próprio 5.
e depois eu tenho a matriz 0 com menos 3. Isso resulta em menos 3. Tá, gente, acho que está certinho esses elementos. Deixa eu só finalizar aqui. Prontinho, tá? Cuidado, ó, escrevi a matriz B aqui, né? Tá aqui com os elementos menos 1, 5, 2, 0, menos a matriz A, 2, 1, 0 e 3, tá? Então, já fiz aqui direto, né? Resultou nesses elementos, tá certo? Vou apagar, tá, galera? Apagando aqui. Primeiro eu tratei como uma equaçãozinha, para que a gente conseguisse estabelecer o resultado de uma forma melhor, tá certo? Então, vamos aqui. Deixa eu tirar essa borracha, porque senão dá chute aqui. Agora, multiplicação, né? Falamos da soma e subtração. Multiplicação, primeiro a gente começa com a multiplicação da matriz da multiplicação de um número real por uma matriz, né? Que é a multiplicação de um número qualquer, indicado por K, por uma matriz qualquer aí, do tipo N por N, tá? Como é que a gente, na prática, faz essa multiplicação? Bem simples, galera. Nós vamos multiplicar cada um dos elementos pelo número real que ele pede na multiplicação. Por exemplo, aqui, ó, quero 3 vezes a matriz A. A matriz A é essa, né? Se eu quero 3 vezes a matriz A, então cada um desses elementos aqui, nós iremos multiplicar por 3. Então, ó, 3 vezes 2, 6, dá para fazer direto, né? 3 vezes 0, 0, 3 vezes 3, e assim vai, 9, 3 vezes menos 7, menos 21, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2 terços, isso dá 6 terços, né, galera? Dá para dividir e resulta aí em 2, tá certo? Aqui, está indicado aqui, né? 3 vezes 2 terços, multiplicou aqui, dá 6 terços. Ou, ó, beijo, tchau para esses elementos aqui, né? Dá para a gente simplificar, resultando aí em 3, tá? Em 2, perdão. Como é que a gente vai determinar aí? Eu vou pedir para que vocês printem essa tela ou copiem, façam anotação, porque eu vou comentar cada um desses exercícios, mas como eu não deixei um espaço, e para eu trabalhar aqui com o Zoom, né, com essa situação de anotar aqui, é um pouco mais complexa do que se eu tivesse algo para espelhar logo direto para vocês, mas eu vou comentar as questões e depois vocês podem me apresentar a solução, tá? Então, como na anterior, ó, determinar a matriz X na equação, tenho esta equação, lida como se isso fosse uma equação sem ser uma equação matricial, tá? Então, você vai dizer que o 2x aqui é igual a essa matriz menos a outra matriz, porque ela vai passar para o outro lado fazendo a inversão dos sinais. Só toma cuidado, porque aqui, ó, tem esse menos 1, quando você passar lá para o outro lado, né, vai ficar menos essa matriz, esses sinais eles vão confrontar, né? E é claro que, mesmo numa equação matricial, eu tenho aqui 2x, certo? Esse 2, ele vai passar para o outro lado, mas a dica primeiro faz a solução da subtração entre as matrizes, depois, no resultado final que gerou essa subtração, aí sim você faz a divisão, tá? Da mesma forma que nós aprendemos a multiplicação por um número real, a divisão vai funcionar de forma análoga, tá? Por um número qualquer, tá, galera? Você vai dividir, passar esse 2 para o outro lado, dividindo cada um dos elementos da matriz, tá? Então, vamos supor aqui que tenha dado como resultado 2x. Eu estou chutando, tá, galera? Não sei se vai dar isso, não. Vamos supor que tenha dado a matriz 4, 6, 8 e 10. Você vai pegar esse 4, dividir por 2, 6 dividir por 2, 8 dividir por 2, 10 dividir por 2, e vai chegar na matriz que ele quer, que é a matriz X. Então, em um primeiro momento, trata isso como se fosse uma equação normal, tá? Depois, no resultado final, faz a divisão para você encontrar o X, tá? No exercício 8, mesma coisa. Determinar a matriz X na equação matricial 2x mais A igual a x mais B, sabendo que A e B são essas matrizes. Então, em um primeiro momento, o que nós vamos fazer? Passa o x para o lado de cá, inverte o sinal, tá? E o A vai passar para o lado de lá e vai inverter o sinal
também. Então, você vai ter a seguinte situação. X, né, porque 2x menos o x, você terá que x é igual à matriz B menos a matriz A. Então, resolvendo primeiramente esta equação, você já vai te gerar aí, já vai te indicar qual é o resultado final dessa situação. E assim você consegue determinar o valor de x, tá? Mesmo vai acontecer, galera, no exercício 9, tá? Reparem que aqui eu tenho como se fosse um sistema matricial, né? Mas primeiro a gente vai fazer a resolução. E de cara a gente já consegue eliminar esses elementos, tá certo? Ó, mais y com menos y, eles são simétricos, né? Então, tchau para eles. Você tem aqui 2x é igual a mais A, matriz A mais a matriz A. Se você escolher o método da adição, tá? Soma a matriz A com a matriz A, mais 3B mais B. Então, é 3 vezes a matriz B. Então, você tem que fazer lá 3 vezes B, cada elemento da matriz B vezes o 3, mais a matriz B. Então, faz a soma dessas duas matrizes, tá? Aí você consegue gerar a matriz X, chegar lá na matriz X primeiro, né? O resultado da matriz X, depois substitui para encontrar a matriz Y, tá? Mas primeiro trata como se fosse uma equação qualquer, tá? Vamos avançar aqui um pouquinho. A gente tem 5 minutos. Mas eu vou falar um pouquinho da multiplicação entre matrizes. Esse tópico que é um pouco mais complicado do que o tópico de multiplicação de matriz por um número real qualquer, né? Que é bem mais simples. Você pega um número e multiplica pela matriz. Aqui, na multiplicação entre duas matrizes, né, entre matrizes, primeira situação é que, aqui eu tenho uma matriz A com elementos A e J, N por N, e uma matriz B, né, de elementos B e J, N por P. Primeira situação para que a gente consiga fazer o produto. Ó, o produto de A por B é uma matriz que ele chamou de C, com os elementos C e J do tipo N por P. Primeira situação, gente, para fazermos a multiplicação entre matrizes, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz aqui indicada por B. Então, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas da outra matriz. E o seu resultado, sem ao menos eu fazer a operação aqui, será a matriz do número de linhas da primeira matriz ou o número de colunas da segunda matriz, tá? Então, esse produto aqui entre essas duas matrizes é possível primeiro a gente fazer, porque esse número de colunas é igual ao número de linhas da outra matriz. Vai te resultar numa matriz do tipo M por P', tá? É isso que ele está falando aqui, basicamente. Como é que... Aqui, ó. Aqui ficou mais fácil da gente entender. Estamos fazendo a multiplicação de uma matriz A por B, A vezes B qualquer. Primeira situação, esse elemento aqui tem que ser igual a esse, para que a gente consiga fazer essa multiplicação, tá? O número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Isso é para possibilitar essa multiplicação, senão nem continua, tá? Se o número de colunas da matriz A for diferente do número de linhas da matriz B, você não vai conseguir fazer essa multiplicação. O seu resultado vai ser uma matriz do tipo N por P, tá? Sempre obedecendo essa regrinha aqui. Tem que ser iguais aqui e o seu resultado será uma matriz desse tipo, N por P, tá? Como é que vai ser isso na prática? Não sei se a gente vai conseguir abordar esse assunto como um todo. A multiplicação segue assim, olha, vou tentar exemplificar por conta do tempo. É sempre a multiplicação da linha pela coluna, sendo que os elementos, eles vão sendo espaçados com uma soma. Então, ó, a linha com essa coluna, depois essa linha com essa coluna toda, tá? Essa linha multiplicadas com essa coluna, depois essa linha com essa coluna. Como é que fica isso? Ó, 2 vezes 0, mais 0 vezes 5, mais 1 vezes 3. E assim vai. Ó, depois essa linha com a outra coluna. 2 vezes 1, mais 0 vezes 4, mais 1 vezes 1.
Depois essa linha com essa coluna e essa linha com essa coluna. 2 minutos, gente. Deixa eu ver como é que vocês vão ter aí a multiplicação. Vai ficar mais ou menos nesse formato, tá? Ó, a linha com a coluna, ó, essa linha aqui, ó, 2 vezes 0, mais 0 vezes 5, mais 1 vezes 3. Depois essa linha com essa coluna. Essa com essa, depois essa com essa. Não pode esquecer, tá? Tem um espaço aqui entre elas. Depois essa linha com essa coluna e essa linha com esta coluna. Como é que eu sei que a minha montagem, a minha estrutura da multiplicação está correta? Reparem que o número de colunas, eles são iguais aqui, ó, quando eu monto, né, a estrutura da matriz que vai originar o resultado. Tá vendo? Ó, encaixou aqui certinho. 0, 0, 5, 5, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 1. Se eu tiver essa estrutura com número de colunas iguais, eu sei que meu caminho está correto, eu estou no caminho certo. Tá? E é claro que nós vamos fazer aqui as multiplicações, né, referentes das multiplicações entre as matrizes, depois as somas, que vai gerar aí nesse resultado 3, 3, 27 e 17. Galera, a gente não tem mais tempo, infelizmente, só tem 1 minutinho, que é o tempo de eu me despedir. Na próxima aula, a gente vai retomar, porque esse é um assunto mais delicado e que realmente cai com mais frequência do que os outros, tá? Então, aguardo vocês na próxima semana, tá certo? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Um beijo, tchau, tchau.